temos o Pelgald e talvez a esperança possa voltar. Bom, o capítulo começa onde terminou o anterior, onde o Pelgald pede para a Anne, o Donnie, o Galter e o irmão e a sua irmãzinha conversarem. Eles vão pro castelo. Oi, tá cheio de jantar. E o Donnie? É pegadinha? Fala que é pegadinha. E o Galter até tentou ver se tinha veneno e não tinha, só um ácido. E tá lá Pelgald junto com a sua esposa e filho, Fiona e Dick. Bom, o Pelgald se sente honrado em encontrar o pecado da luxúria ao vivo. O Pelgald e o Galter não tá gostando disso, de um radinho, mas o cara se defende. Bom, o Pelgald tá todo ouvido. E aí fala, somos livres para fazermos e revisarmos perguntas. Somos livres para mentir. Quanto a mim, você é honesto e aberto. Já que o Galter tem manipulação mental e a Anne tem a detecção de mentira. Bom, a esposa sai com o filho e a Anne começa. Primeiro, ela pergunta sobre todas as coisas estranhas que acontecem em Camelot. Como pessoas mortas estarem vivas agora, ou se deveriam chamar de pessoas. Porque uma vez, alguém tentou fugir de Camelot com a pessoa morta e ela desaparece. Como se fosse fantasma. E o Pelgald fala, olha, não sou uma coisa nem real e nem miragem, só ilusão. Como é que Camelot tem o poder de manifestar os desejos mais fortes da pessoa? Desejos mais ternos, como destruir ou salvar o mundo, não são possíveis, porque são vagos ou grandiosos demais. No entanto, as coisas de Camelot ficam aqui sem murchar. Ou seja, se passar de cama, ela não há a salvação. Bom, o irmão mais velho meio que se levanta com dor de barriga e pega sua irmã. E a Anne fala que esse aí meio que só queria trazer a irmãzinha dele de volta. E ele, pô, você tá dando ajudar ele? Tá vendo que ele tá ficando depressivo. E ele meio que não tá criticando nada, porque é perfeitamente válido do que a Anne tava falando. Na verdade, ele não entende os desejos do próprio ator. Então temos meio que a pergunta, é aliado ou inimigo? Bom, ele é praticamente as duas coisas. Já que principalmente ele nem tem hostilidade em ter seu assassino. E o Donnie até fala que o Percival sentiu que o Pelgald não era um cara mau. Isso porque o Pelgald queria adotar muito o Percival. Mas aí ele pergunta, por que ele tá tão ligado assim com o Atuzão? E é revelado que aos 4 anos o Dick morreu após cair do cavalo. E eu me pergunto quem morre a cair com o cavalo. E se estivesse vivo teria a mesma idade que o Donnie. E meio que ele aceitou a morte do seu filho, sendo que a verdadeira alma dele tá no céu. Então quem é que tá mantendo esse menino vivo? É a Fiona. Meio que ela desejaria passar a eternidade com seu filho. E o filho dele verdadeiramente significa muito pra ela. E ele sabe bem que esse mundo grande é um grande erro. Mas ele não quer tirar isso da sua própria esposa. E nisso a Anne, o Donnie e o Galter meio que já entendem meio que a situação do cara. Você até sente um pouco de dor dele e da esposa. E aí as coisas ficam mais bad vibes quando o irmão vai conversando com a sua irmãzinha e ela pergunta por que ele tá chorando. Ele fala que foi tão difícil perder ela que ele não acreditava. Então quando ele ouviu falar de Camelot, ele ignorou os apelos da sua mãe e fugiu de casa. Ele tinha certeza que a mãe dele aceitaria a filha dele de volta. Mas ele estava errado, pois ele era o único obcecado por ela. Tanto que ele deixou sua mãe sozinha. E nisso, a menininha vai desaparecendo através dos olhos do Sylvain. E aí vai se desculpando, dizendo que ela deve estar feliz no céu. E quando ele iria falar para deixá-la, ela já desapareceu. Vem o que simboliza que ele já aceitou o luto pela sua irmã. E minha gente, essa cena meio que atinge forte. Nisso, Pelgald pergunta tudo para Anne e pro Donnie se eles não queriam o retorno de um amigo querido. E a Anne fala que muitas vezes. E esse sentimento é profundo pra ele. Mas se fosse assim, o verdadeiro não iria voltar. E o capítulo se encerra com o olhar de esperança do Pelgald e o sorriso da Anne, com ela falando que o Percival sim está vivo. Gente, que capítulo! Pois esse capítulo me conseguiu meio que fazer esse tema do luto muito bem. A relação dos dois irmãos com o irmão tentando aceitar o luto pela meio que a morte da sua irmãzinha, meio que foi meio que um tema recorrente, meio que nesse começo de segunda parte, e que foi um bom plot. Adorei o papel que o nosso Pelgald teve nesse capítulo. Não é à toa que é um dos meus favoritos. E eu senti que ele sentiu alegria ao saber que o Percival tá vivo.
Eu sabia. O Pelgard é o verdadeiro pai do Percival. E o que é que no final da obra? O Pelgard briga com o Elrond pelo custódio do Percival. Já imagino até a luta. A ideia de ter uma filha me atrai. O quê? Até te faço mimos como um neném. Pera um pouquinho, meu filho. Olha que ironia, poderia ser seu pai. Esse foi o capítulo 135 de Mokoshirōku. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu não tô busy, fui!